Matemática 10º ano, ensino médio, são dois dos níveis abrangidos por esta aula. Vamos falar de referenciais cartesianos no plano, aula 3, distância entre dois pontos, mediatriz, equação da circunferência. Se no fim gostar da aula, não se esqueça de pôr like. Estamos, portanto, em referenciais cartesianos no plano, distância entre dois pontos. Consideremos no referencial ortonormado x ou y os pontos P1 de coordenadas x1, y1 e P2 de coordenadas x2 e y2. Aqui temos a sua representação no referencial ortonormado, portanto, mesma escala em ambos os eixos e eixos perpendiculares. A distância D entre P1 e P2 pode ser calculada com base no teorema de Pitágoras, ou seja, o comprimento do segmento de reta P1-P2, denominado pela letra D minúscula, pode ser determinado através do teorema de Pitágoras. Para aplicar o teorema de Pitágoras, precisamos de um triângulo retângulo. Um dos dois triângulos que podemos considerar é este que estamos a ver. Podemos considerar outro aqui em cima. Portanto, fazem-se passar uma reta vertical pelo ponto P2, uma horizontal pelo ponto P1, onde houver interseção de pontos, vamos fazer o vértice correspondente ao ângulo reto e, portanto, vamos agora tratar de saber o comprimento dos catetos para, no fim, sabermos o comprimento da hipotenusa. O comprimento do primeiro cateto pode ser módulo de x2 menos x1. A distância de x1 ou x2 pode ser determinada fazendo o módulo da diferença de x2 por x1, uma vez que os pontos estão representados num eixo e a definição de módulo diz-nos precisamente isso, que o módulo da diferença de dois pontos vai ser, da abscissa de dois pontos, vai ser a distância entre eles. Se aqui, por exemplo, tivesse 7 e aqui menos 2, naturalmente ficaria 7 menos menos 2, que é 9. Facilmente se percebe isto e a forma conduzir-nos-ia precisamente ao mesmo resultado. Medida deste cateto vai ser módulo de y2 menos y1 e, portanto, agora, para terminar o valor de D, podemos utilizar o teorema de Pitágoras. Portanto, a distância de P1 a P2 ao quadrado, que é o quadrado da hipotenusa, do comprimento da hipotenusa, é igual ao quadrado do primeiro cateto mais o quadrado do segundo cateto. E, desembaraçando o primeiro membro do quadrado, passa a raiz para o segundo membro e fica, portanto, a raiz quadrada desta expressão. Vamos agora ter em conta que o quadrado de uma expressão, ou melhor, o quadrado do módulo de uma expressão é igual ao quadrado da expressão. Portanto, o módulo aqui não está a fazer nada, uma vez que o quadrado da expressão já assegura que esta fica sempre positiva. Portanto, ter o quadrado do módulo da expressão ou o quadrado da expressão é rigorosamente a mesma coisa. Passa-se o mesmo com a segunda expressão e, deste modo, nós podemos simplificar esta forma escrevendo-a sem módulos. Portanto, é sempre visto na matemática como uma simplificação o desembaraçar de módulos. E, portanto, ficamos com a forma da distância entre dois pontos do plano, o ponto P1 de coordenadas x1, y1 e o ponto P2 de coordenadas x2 e y2, a distância entre eles vai ser dada por esta forma que aqui estamos a ver. Também poderíamos, naturalmente, fazer, em vez de ser o quadrado de x2 menos x1, podemos fazer o quadrado de x1 menos x2. Fica precisamente a mesma coisa. A mesma coisa para a segunda expressão, podia ficar o quadrado de y1 menos y2, uma vez que o quadrado de um número é igual ao quadrado do seu simétrico, e temos, portanto, aqui uma fórmula para determinar a distância entre dois pontos do plano. Vamos ver um exemplo. Temos aqui estes dois pontos e queremos saber a distância entre eles. Fica, portanto, o quadrado da diferença das abscissas, fica menos 1 menos 2 entre parênteses ao quadrado, mais o quadrado da diferença das ordenadas, quadrado de 4 menos menos 3 ao quadrado, e, portanto, menos 1 menos 2 dá menos 3, e vai ficar menos 3 ao quadrado dá 9,
4 menos 3 é 4 mais 3 que é 7. 7 ao quadrado dá 49. 49 mais 9 dá 58. E ficamos, portanto, com raiz quadrada de 58. Vai ser este o valor da distância entre os pontos P1 e P2. Portanto, fórmula simples de aplicar. Vamos agora falar de um outro assunto. Já passámos para o tópico seguinte. Reta mediatriz de um segmento de reta. Por definição, é o lugar geométrico definido pelos pontos do plano equidistantes de dois pontos A e B. É uma reta denominada por reta mediatriz do segmento de reta AB. Esta reta é perpendicular à reta AB e contém o ponto médio do segmento de reta AB. Vamos ver a ilustração da reta mediatriz. Temos, portanto, um segmento de reta AB. Temos a reta mediatriz, que é uma reta perpendicular à reta AB e que contém o seu ponto médio. E, portanto, estes pontos do plano estão à mesma distância, qualquer ponto da reta mediatriz está à mesma distância de A e de B. Um dos pontos da reta mediatriz, que é o ponto médio, que é o ponto que se encontra precisamente no meio do segmento da reta AB, ou seja, a distância ao ponto A é igual à distância ao ponto B, está naturalmente equidistante de A e de B. Mas, escolhendo aqui outro ponto, percebe-se perfeitamente neste gráfico que a distância do ponto P a A é igual à distância do ponto P a B. O mesmo se passando para este terceiro ponto, a distância de B a P é a mesma que a distância de A a P. Portanto, todos os pontos da reta mediatriz estão equidistantes de A e de B e, portanto, é esta a definição de reta mediatriz de um segmento de reta AB. Para terminar a equação da reta mediatriz de um segmento de reta AB num referencial ortonormado, comecemos por recordar que, dados dois pontos A e B, de coordenadas x de A, y de A e x de B, y de B, temos que a distância entre eles é dada pela raiz quadrada do quadrado da diferença das abscissas mais o quadrado da diferença das ordenadas. Portanto, esta é a forma da distância entre A e B. Como a reta mediatriz é definida como sendo o lugar geométrico dos pontos equidistantes de A e de B, vamos considerar um ponto genérico P de coordenadas x, y, da reta mediatriz de AB, e temos, portanto, que a distância desse ponto A ao ponto A tem que ser igual à distância desse ponto ao ponto B. Portanto, esta é a definição da reta mediatriz. Ora, então, temos então a forma da distância aplicada nestes dois membros desta igualdade, e vamos ter, portanto, que o ponto é x vai ficar a abscissa de P menos a abscissa do A, portanto fica x menos x de A, mais y menos y de A. Ora cá temos. A raiz quadrada, portanto, assegura-nos que fica a distância entre P e A. A mesma coisa para a distância de P a B. X menos x de B entre parênteses ao quadrado, mais y menos y de B entre parênteses ao quadrado, depois a raiz quadrada por cima, para respeitar a forma da distância. E agora podemos suprimir as raízes quadradas. E ficamos com esta igualdade e vai ser, portanto, a forma que nos permite encontrar uma equação da reta mediatriz. Portanto, no referencial ortonormado OXY, a reta mediatriz do segmento da reta AB é definida pela equação x menos x de A entre parênteses ao quadrado mais y menos y de A entre parênteses ao quadrado igual a x menos x de B entre parênteses ao quadrado mais y menos y de B entre parênteses ao quadrado. Portanto, o resultado que encontramos aqui em cima. Vamos ver um exemplo. 3 pontos. Vamos encontrar as retas mediatrizes do segmento da reta AB e de OAC. Temos, portanto, que ter em conta a conhecida forma do desenvolvimento do quadrado de um binómio, que nos diz que A mais ou menos B ao quadrado fica A quadrado mais ou menos 2AB mais B quadrado. Portanto, aqui um erro frequente é o estudante dizer que fica A quadrado mais ou menos B quadrado. Portanto, é um erro frequente. Esquece-se do dobro do A por B. E temos então que no caso do segmento da mediatriz de AB, vamos ter, portanto, que fica x menos a abscissa de A, entre parênteses ao quadrado, mais y menos a abscissa de A, a ordenada, perdão, e agora igual a x menos a abscissa de B, entre parênteses ao quadrado, mais y menos a ordenada de B, entre parênteses ao quadrado. Nesta fase, resta-nos desenvolver
estes binómios, o quadrado destes binómios, e temos, portanto, que no primeiro caso fica o quadrado de x menos o dobro de x vezes 1, portanto fica 2x, mais o quadrado de 1, note-se que o sinal que aqui está é o sinal que fica aqui, no fim, e esta expressão e esta ficam sempre positivas, note-se que ficam a quadrado mais b quadrado, e aqui vamos ficar com, do mesmo modo, y ao quadrado menos o dobro do y por 2 fica 4y mais 4, novamente sinal menos aqui também. Aqui, como é x menos menos 2, é o mesmo que ter x mais 2, e fica ao quadrado de x, mais o dobro de x por 2, que é 4x, mais o quadrado menos 2, que é 4. E aqui fica y ao quadrado primeiro, menos o dobro do primeiro pelo segundo, portanto o dobro de y por 1 fica 2y, mais o quadrado de 1. E agora podemos simplificar este x ao quadrado com este x ao quadrado, este y ao quadrado com este y ao quadrado, e agora somos conduzidos a esta expressão, uma vez que menos 2x menos 4x, portanto este 4x passa para o primeiro membro, fica menos 2x menos 4x dá menos 6x. No caso do y, menos 4y, menos 2y é menos 4y mais 2y, que é menos 2y. E aqui os termos independentes das variáveis desapareceram, porque 1 mais 4 dá 5, 4 mais 1 dá 5, e portanto fica 5 menos 5, que é 0. É esta uma equação da mediatriz do segmento de reta AB. Eu digo uma equação e não digo a equação, porque se multiplicássemos, por exemplo, ambos os membros desta equação por menos 1, obteríamos uma equação equivalente com o mesmo aspecto. Portanto, ficaria 6x mais 2y igual a 0. Portanto, era também uma equação. Por isso eu falo de uma equação da reta mediatriz, uma vez que há infinitas. Até se multiplicássemos por 10, ambos os membros desta equação ficaríamos com uma equação equivalente. Ou seja, uma outra equação da mediatriz é menos 60x menos 20y igual a 0. Portanto, porque 0 vezes 10 dá 0. Portanto, há infinitas equações da mediatriz. Esta é a mais natural, é uma delas. Portanto, no caso da mediatriz do segmento de reta AC, vamos fazer a mesma coisa. Ora, x menos a abscissa de A, mais y menos a ordenada de A, portanto, fica rigorosamente igual ao que tínhamos aqui em cima. No ponto C, a mesma coisa, portanto, fica x menos 0 ao quadrado, mais y menos a ordenada de C. E agora vamos tratar de desenvolver esta expressão toda. O primeiro membro já foi explicado aqui em cima. Passemos ao segundo. Ora, x menos 0 é uma coisa que x, portanto fica x quadrado. E aqui fica o quadrado de y menos o dobro de y por 1, que é 2y, mais o quadrado de 1. E agora há que simplificar esta expressão. Este x ao quadrado simplifica com este x ao quadrado, passando-se o mesmo com o y ao quadrado. Passa-se tudo para o primeiro membro. E fica menos 2x, uma vez que aqui não aparecia nenhum termo em x. No caso do y, menos 4y mais 2y, este menos 2y, quando passa para o primeiro membro, fica mais 2y, vai dar simplesmente menos 4 mais 2, que é menos 2. E agora aqui, 1 mais 4 dá 5, 5 menos 1 dá 4, e ficamos, portanto, com uma equação da reta mediatriz de AC. Equação da circunferência. Chama-se circunferência de centro C e raio R ao conjunto de pontos PXY do plano cuja distância ao ponto C é igual a R. Ou seja, ao conjunto de pontos que dista igualmente R unidades do centro, que é o ponto C. A equação da circunferência de centro AB e raio R pode ser esta que aqui apresentamos. Portanto, esta condição que aqui estamos a ver define uma circunferência de centro AB e raio R. Não quer dizer que não haja outras formas de definir. Por exemplo, se expandirmos este quadrado do binómio ou este, vamos ficar com uma equação diferente, mas que é equivalente a esta. Portanto, mas esta equação é uma equação que define a circunferência pretendida. Portanto, centro AB e raio R. Aqui a temos, centro AB e raio R, e tal como aparece aqui na definição, os pontos x e y da circunferência distam todos R unidades de C. Se considerássemos aqui um outro ponto P, ele também estava distante, ou distava do ponto C, R unidades, bem como este aqui em baixo. A distância de um ponto aqui nesta linha
ou de qualquer ponto nesta linha ao ponto C, que é o centro, é sempre igual a R unidades. E, portanto, a justificação da fórmula que apresentei é o que vou explicar de seguida. Portanto, a distância de um ponto P de coordenadas x, y a C ser igual a R significa que, portanto, a distância do ponto P a C, portanto, pode ser feito com esta fórmula, ou seja, x menos a ao quadrado, diferença das abscissas ao quadrado, mais diferença das ordenadas ao quadrado, y menos b ao quadrado. Ora, aqui temos raiz quadrada por cima desta expressão, portanto, é a forma da distância entre dois pontos, igual a R. Agora, se elevarmos ambos os membros desta igualdade ao quadrado, podemos simplesmente retirar a raiz, simplificar a raiz, e fica então a expressão igual a R ao quadrado. Foi a expressão que foi apresentada. Portanto, esta expressão, esta equação, define a circunferência de centro AB e raio R. O círculo de centro C e raio R é o conjunto de pontos do plano cuja distância ao centro C é menor ou igual do que o R. Portanto, a equação é rigorosamente igual à anterior, com exceção de que aparece aqui, em vez de um igual, um menor ou igual. Portanto, o círculo inclui todos os pontos que estão na circunferência ou no interior desta. Portanto, e a distância de qualquer ponto que esteja nesta região assombreado ou que esteja na linha a azul, que é a circunferência, a distância ao ponto C, é sempre menor ou igual do que R. Portanto, dista sempre menos do que R. E dista R, precisamente, quando está na linha, que é a circunferência. Portanto, feitas as definições, vamos dar alguns exemplos. Temos aqui que as condições que definem a circunferência e o círculo de centro 1, 2 e raio 3. Ora, neste primeiro caso, vão ser x menos 1 entre parênteses ao quadrado, portanto, x menos a abscissa do centro entre parênteses ao quadrado, mais y menos a ordenada do centro entre parênteses ao quadrado, igual a raio ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, e no caso do círculo fica precisamente a mesma coisa, só que em vez de estar um igual, fica um menor ou igual, portanto, menor ou igual do que 9. No caso do centro ser 3 menos 4 e o raio 2, fica x menos a abscissa do centro ao quadrado, mais y menos 4, portanto fica y mais 4 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, que é 4. O círculo fica rigorosamente a mesma coisa, só que em vez de igual, fica menor ou igual. No caso do centro ser 0, 0 e o raio ser 4, como x menos 0 ao quadrado é o mesmo que x ao quadrado, e o y menos 0 ao quadrado é igual a y ao quadrado, fica x quadrado mais y ao quadrado igual a 4 ao quadrado, que é 16. No caso do círculo fica rigorosamente a mesma coisa, só que em vez de um igual fica um menor ou igual. E portanto estão aqui exemplos bastante simples da aplicação das fórmulas que foram apresentadas, correspondentes a circunferência e círculo. Outros exercícios mais elaborados poderão ser encontrados nas fichas correspondentes a esta aula, nas fichas de trabalho. Aqui está então a recomendação que segue nesse sentido: resolver a parte correspondente a esta aula na ficha de trabalho de referenciais cartesianos, a parte correspondente a referenciais cartesianos no plano, aula 3.